Bem com o Pão. Voltamos, irmãos, aqui para o terceiro bloco do programa De Bem com o Pão. Toda sexta-feira, às 22 horas, no canal aberto, na TV Menorá. Você acompanha aqui esta programação que divulga para você um pouco mais dos materiais, as experiências dos irmãos que eles têm tido com os materiais da Editora Vento Sul. E hoje, participando conosco, o irmão Ronald, né? Que logo mais aqui, ó, terminou esse programa, você muda para o canal ao vivo, às 22h30, treinamento aqui para os consultores da Editora Vento Sul. Então, ó, terminou aqui, já muda para o canal ao vivo e continua aí assistindo a programação do vídeo treinamento dos consultores. Que nós estamos falando hoje aqui, vender ou não, né? Vender ou não vender, eis a questão, diz lá, plagiando um pouquinho os ditados, né? Nós estamos aqui, então, falando um pouquinho mais sobre como levar as grandes estratégias que os irmãos, que o Ronald já deu aqui para nós, dos testemunhos dos irmãos. Ronald, o que mais falar para o povo aí do De Bem com o Pão com respeito a esse trabalho de estar avançando com os materiais, né? Os materiais hoje estão sendo esses que quebram as primeiras barreiras. Então, como o irmão disse aqui também, tem muitas pessoas que não estão participando hoje de congregação nenhuma, mas já estão recebendo o alimento de Deus através dos materiais, né? Então, uma outra estratégia maravilhosa. Irmão, o principal é a comida, para qualquer pessoa, né? Todo mundo se alimenta. Ou vai se alimentar de uma coisa boa, ou vai se alimentar de uma coisa ruim. Porque uma pessoa que chega em casa e vai para frente de uma televisão está se alimentando. Agora, o que ela está comendo é o que está passando lá, né? Então, se a gente... Por que vender? Por que a gente tem falado tanto sobre isso dentro da igreja? E por que Deus colocou essa estratégia para nós? Porque eu creio assim que Deus quer aumentar o engajamento de quem está com o material e para que aquela pessoa realmente venha ler o material. Porque muitos, nesses anos que a gente já viu, eles pegaram o material, mas não deram importância, porque não leram com atenção, às vezes não tinha uma motivação para ler. Então, esse processo de vender é o mesmo processo de influenciar uma pessoa para Jesus. Então, a gente aqui, na verdade, a nossa intenção é levar a pessoa a conhecer Cristo e os benefícios que Cristo pode trazer para a vida dela. Só que o processo em si da venda, que Jesus era muito hábil em vender, né? Só que apesar de não vender mercadorias, ele vendeu a fé, né? Ele conseguia influenciar as pessoas para irem a Cristo, ele era um líder nato, né? Então esse processo de liderança, digamos assim, que é influenciar as pessoas para que elas realmente busquem a Deus. E vender o material ajuda muito nesse processo, né? De influenciar uma pessoa para que ela venha realmente buscar, porque ela se desperta através da tua conversa com ela se desperta para um ponto de carência, de necessidade da vida dela, que talvez às vezes nem ela não estava consciente. Porque você, quando vai conversar com a pessoa, você vai procurar, assim como Jesus naquela conversa com a mulher da água, né? Lá em João 4, moça, me dá aí um pouco dessa água. Ela, não, tá bom. Mas e aí ele assim, se você tomar da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Com aquilo ali, Jesus estava vendendo para ela, entende? Estava influenciando, estava despertando nela uma necessidade que nem ela não sabia que ela tinha. Que ela precisava de Deus, que ela precisava do Senhor na vida dela. E eu creio que esse é o nosso trabalho, é despertar nas pessoas uma consciência de que elas têm uma necessidade espiritual, de que toda essa vida atribulada que nós levamos hoje é consequência do afastamento de Deus. E por isso, quando eu ofereço um material para ela, eu estou dizendo para ela, em outras palavras, que através daquele material ela vai ser ajudada a se aproximar de Deus e, com isso, receber muitas bênçãos que vêm de Deus para ela. Então, por isso, irmãos, é muito importante a gente entender. Ontem ainda mesmo o apóstolo falava, o evangelismo é para todos. Todos nós temos que evangelizar. Mas nem todos somos habilidosos nisso, porque alguns são mais fechados, uns são mais tímidos, outros são mais falantes. Não quer dizer que o que é mais falante vai fazer um melhor trabalho. Às vezes ele fala demais, né? Então, nós agora estamos aqui na casa de Deus, a gente tem um trabalho a executar, que é gerar, ganhar almas, né? Esse é o trabalho de todos nós. Então, dentre as estratégias que o Senhor levantou para isso acontecer, porque desde convidar uma pessoa para vir no culto é uma estratégia para gerar. Amém. Convidar uma pessoa para ir no grupo familiar é uma estratégia para gerar.
mandar o site para a pessoa acessar do Pão de Judá ou da TV Menorá, ou encaminhar o link da rádio para a pessoa ouvir a mensagem, trabalhar para gerar. Então, são muitas formas, e dentre todas essas formas, o vender os materiais também está ali, né? Então, eu penso assim, que nós estamos falando aqui de algo que é muito importante, que é gerar filhos na fé, trazer à luz novas vidas para o reino de Deus. Então, a gente tem como apoio todas essas ferramentas para nos ajudar a fazer isso, de maneira que a gente até não seja aquela coisa tradicional, assim, do crente, sabe? Aquela coisa que acaba mais legalista, que acaba mais afastando as pessoas, às vezes, de Deus, do que aproximando. Porque a gente começa com conversas bem naturais, bem normais, do dia a dia das pessoas, a gente se preocupa com as necessidades dela, observa a pessoa, e dali é que vão surgir os elementos para Deus falar com a gente qual é a melhor estratégia de evangelismo com aquela pessoa. Então, nós temos todo um treinamento da nossa própria vida para fazer. Eu tenho que me treinar para ouvir Deus, eu tenho que aprender a ouvir o meu irmão, porque às vezes não é muito fácil. Ontem ainda eu fui aqui exposto numa situação, estava conversando com o irmão, e algo me chamou a atenção, o irmão olhou para mim assim, eu vi que eu tinha dado um fora, né? Porque ele estava falando algo importante, mas eu não consegui ficar 100% concentrado. Então isso exige treinamento nosso também, como filhos de Deus, preparação, aperfeiçoamento, para a gente fazer esse evangelismo de uma maneira saudável, de uma maneira atraente, sem clichê, sem legalismo. Então agora só tem que vender, uns falam, né? Não, irmão, a gente trabalha de muitas maneiras, essa é mais uma estratégia do reino de Deus, mas é uma estratégia que está funcionando. Então esse é um ponto que a gente tem que observar. E se está funcionando, puxa vida, então eu vou orar ao Senhor, vou ver, de repente eu estou sendo só duro de coração, não quero me inclinar para isso, ou quem sabe realmente eu não consigo nem imaginar como eu vou fazer isso. E aí, para isso, existe o vídeo treinamento de sextas-feiras à noite, às 22h30. Lá a gente aborda aspectos espirituais, porque faz parte desse trabalho. A gente procura abordar algumas técnicas naturais, questões naturais, desde a minha apresentação, né, aquela questão da disposição para trabalhar todos os dias, o planejamento, como abordar as pessoas, o que falar do material. É lógico que a gente usa muito aquilo que os próprios irmãos falam para nós, né? 90% daquele programa de sexta-noite, se não é os irmãos que estão compartilhando através de uma entrevista, como a gente está fazendo agora, através das experiências que os próprios irmãos me contam durante a semana, e eu fico em oração, clamando a Deus, e a gente vai abordar aquele assunto em cima dessa situação. Então, eu penso assim, irmão, que é muito importante que você procure também acessar essas informações, os presbíteros, os nossos irmãos aí abençoados, as lideranças, os missionários, porque daqui a pouco eu não vou fazer, mas eu posso encorajar os outros a fazerem. Irmãos que estão com necessidade financeira, de repente, que poderiam estar fazendo isso até para agregar um recurso financeiro para a vida deles. Então a gente tem que ficar de olhos atentos, assim, observar a comunidade que Deus colocou ali ao nosso redor e procurar estimular as pessoas para esse trabalho, né? Porque se a gente, como líder, compreender que é da visão do Senhor e a gente fazer essa influência pelo Espírito Santo de Deus, né? Esse encorajamento, os irmãos vão se associando a essa tarefa automaticamente, porque tem coisa assim, de tanto a gente falar, aquilo entra no coração, né? Então, gerar e cuidar, gerar e cuidar. E o Espírito vai continuar falando isso até o dia que a gente tiver no automático da nossa vida essa preocupação, né? Inclusive trouxe um seminário específico sobre isso. Exatamente. Então, eu compartilho isso aí com os irmãos hoje. É uma alegria muito grande a gente ver que Deus realmente está prosperando os irmãos de muitas maneiras e que está abrindo a visão para muitas pessoas fazerem esse trabalho. Eu creio que a gente ainda vai ficar chocado com muitas estratégias que surgirão daqui para frente, porque a gente, sempre com a nossa cabecinha assim muito de interior, às vezes, né? Nada contra, o interior é muito abençoado, mas eu quero dizer assim, naquele sentido assim, que a gente é acostumado sempre com aquelas coisas muito assim,
do mesmo jeito, um pouquinho acomodadinho, assim, e daqui a pouco a gente vê assim que Deus está enriquecendo as pessoas com tantas ideias, né, de todos os cantos desse país, assim. Então você ainda vai ver coisas assim tremendas que você nunca imaginou que dava para fazer com material. E quebrar também, uma outra coisa que eu vejo muitas pessoas falar: ah, mas eu não sou vendedor, eu não tenho esse lado vendedor, essa aptidão para as vendas, eu não sei vender. Mas evangelizar sabe, falar do Senhor sabe. Exatamente. Vamos falar do Senhor, vamos evangelizar com os materiais. Aí você vai escolher, que nisso, irmão Ronaldo, vou emprestar, vou vender o material, mas está usando os materiais como ferramenta para isso, né? Não precisa ser vendedor, né, irmão Ronaldo? Não. Aliás, eu digo assim, os melhores vendedores são aqueles que não são vendedores, né? Porque hoje já é fato que o comércio de venda direta no país é uma das maiores fontes de renda para as pessoas, né? Grandes empresas usam essa estratégia. Por quê? Eu lembro da minha mãe, quando eu era guri, tinha uma fábrica que vendia potes, uma coisa que era meio importada, meio chique, fazia uma reunião na nossa casa. Minha mãe não abria a boca. Ela só chamava a mulherada, mostrava os catálogos, todo mundo já sabia que era bom, saía lá com os pedidos e ganhava os pontos, ganhava os brindes e ganhava as coisas lá. Ela não abria a boca. Minha mãe não é uma pessoa de falar muito assim, né? Aliás, ela é bem envergonhada. Mas assim ela comprava as coisas que ela queria para ela e fazia com que essas amigas todas tivessem acesso àqueles produtos também. Então, na verdade, esse preconceito com as vendas, isso vem do passado. Hoje em dia, a gente sabe que isso aí já caiu por terra, graças a Deus, né? Porque a gente, na verdade, a gente está sendo sincero, a gente está sendo verdadeiro, a gente está compartilhando uma experiência de vida com a pessoa e ali a gente tem uma ferramenta para ela poder buscar aquilo, né? Então, eu acho que é por aí, irmãos. Nós temos um Senhor Jesus maravilhoso e a gente nunca vai conseguir transmitir tudo que Deus já fez por nós e tudo que Ele pode fazer pela outra pessoa, porque eu não tenho como ficar com ninguém 24 horas por dia todo o tempo. Agora, a pessoa pode levar um livro, ela vai ler aquilo de manhã cedo, vai ler no ônibus, vai ler no carro, vai ler na viagem de avião, enfim, vai levar junto com ela em algum lugar para ler, vai passar num parque, vai tirar um tempo para ler, porque assim, as pessoas dessa forma vão estar assim recebendo o alimento que vai gerar transformação na vida delas. E para isso tem os livros pocket, fala que quem gosta de levar para uma viagem, um final de semana, tem que, vou viajar final de semana, vou viajar de avião, vou viajar de carro, leva o CD, né? Se vai dirigir, ouve o CD lá. Mas se tem a oportunidade de ler os livros pocket, que hoje nós temos vários, Seja Próspero, O Dano da Amargura, Portal para a Glória da Criatura, são materiais já pequenos, que a gente chama livros pocket, livros de bolso, que você pode botar no bolso, né? Com o valor deles aí de R$ 14,90, né? Que é uma grande dica que nós já deixamos aqui de oferecer para as empresas também, incrementar os presentes de final de ano aí também, com esse material, ou com um material mais completo, que nem o devocional, né? Então tá aí as dicas aqui do irmão Ronald para você, com respeito a ser um consultor, um revendedor. Esperamos aqui, que fica nosso desejo, eu creio que do Ronald também, que nós tenhamos um pouquinho aí incrementado, aumentado a tua vontade de evangelizar e de também usar os materiais de Toda Venda Sul como ferramenta de evangelismo. É isso, irmão Ronald? É isso aí. Então, irmãos, o importante é a gente continuar nessa disposição de obedecer a Cristo, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui, eu acho que é a coisa assim mais importante que nós queremos realmente é agradar a Deus, né? E com isso fica esse encorajamento realmente para você buscar cooperar com o Senhor nesse trabalho e use os materiais para a tua edificação, que acho que esse é o propósito de Bem com o Pão, né? Porque a gente está falando aqui de algo que eu, com a graça de Deus, sou uma pessoa que foi muito beneficiada pelos materiais e continuo sendo, né? Agora mesmo eu estou lendo os livros pocket, né? Esses livros de bolso aí, que eu nem sei falar essa palavra direito em inglês aí, mas eu estou lendo o livro da Rejeição. Rejeição, né? Dor Curável, livro pocket. Estou lendo o Dano da Amargura, assim, meio em conjunto, né? E já tive dando uma folhadinha no Humildade, lá na Glória da Criatura. Tu está sendo corajoso, esses 3 títulos uma vez só, assim? Assim, mas é aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Porque o conteúdo que tem aí é forte, né? Amém. Mas eu digo para os irmãos assim que nós estamos aqui na igreja, se a gente não se decidir por se alimentar, a gente vai perder muito tempo aqui.
Porque a gente tem que combater essa velha natureza, tem que combater o ego, e esse material está aí para nos ajudar nessa obra. Então, vamos nós pegar esse gosto pelo material. Se você amar a Cristo e enxergar Cristo nos materiais, eu nem precisaria ter falado nada do que nós falamos aqui hoje. Né? Porque se a gente enxergar Cristo nos materiais, essa obra vai ser feita com muito amor. E peço perdão aos irmãos do interior, né? Porque, na verdade, a intenção é falar realmente que a gente não pode ficar com uma mentalidade travada, sem renovação mental. E isso não tem nada a ver nem com o interior, né? O interior é aqui que está o problema, né? Que Deus tem que renovar e restaurar o nosso interior aí. Amém, irmãos? Ficamos por aqui. Agradeço, irmão Rodo, mais uma vez por participar conosco e até o próximo programa. TV Menorá apresentou